No episódio de hoje vamos falar de um tema essencial para o desenvolvimento das nossas cidades. Como a energia solar pode impulsionar a sustentabilidade, o desenvolvimento e a eficiência da nossa sociedade. Teremos a brilhante presença do CEO Denilson Santos e o head comercial Mauro Fukunaga da Safira Solar. Não perca os episódios do Selfie com Mercado no YouTube e também no Spotify. Compartilhe com seus amigos e clientes e vamos em frente! Meus amigos Denilson e Mauro, muito obrigado por sua presença aqui no Selfie com Mercado. Esse encontro, brincando, né? Levando em consideração o trocadilho, será um episódio brilhante, eu tenho certeza disso? Como é que é? Com certeza. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês dois aqui. É uma grande honra receber pessoas tão influentes, tão linkadas à sustentabilidade da nossa cidade, da nossa sociedade, com soluções inteligentes, renováveis, eficazes. Então vai ser um bate-papo brilhante aqui no Selfie com Mercado de hoje. Cadê a nossa câmera da gente? Olha só, casa cheia, ei, maravilha! Vamos lá, antes de começarmos sobre o tema que nós vamos trocar aqui hoje, debater, conversar, energia solar. Como que linkar essa nova fonte com a sustentabilidade da cidade, da sociedade, quais são os desafios, não é? Quais são as dúvidas, as principais dúvidas, cursos, enfim, a gente vai para o sol no episódio de hoje. Mas antes de começarmos, eu queria saber de vocês um pouquinho de cada um, da trajetória, uma explicação assim, por que vocês escolheram esse lugar e qual foi a jornada de vocês até esse momento? Poderia começar com o meu amigo Denilson e, na sequência, o grande Mauro. Capanema, uma honra, um prazer estar aqui. Agradeço muito pela oportunidade e estar muito feliz de estar participando do seu programa. Bom, a minha trajetória, eu entrei pelo ramo de tecnologia, eu formei em ciência de computação e depois eu fiz um MBA em administração geral e depois eu parti para uma outra administração também do ponto de vista de qualidade. Trabalhei 20 anos em consultorias, em desenvolvimento de soluções de tecnologia da informação, trabalhei em consultorias renomadas, trabalhei no mercado financeiro, telecom, etc. E eu fui convidado a trabalhar no Grupo Safira. E aí eu entrei na parte de tecnologia do Grupo Safira, né? E aí ali eu fui me desenvolvendo, fui criando, e aí um certo momento, há um ano atrás, eu fui convidado a ser CEO da Safira Solar. E aí, é importante dizer, né? Eu sou casado com a Tassiana, sou pai de Henrique e Cecília, porque afinal nós somos tudo que se resume a pessoas. Exatamente, isso é muito bom. Um abraço aí para a família, hein? Foi bom ter lembrado. Olha só, lembrou e registrou, viu? Isso é importante. Eu também queria mandar um abraço para minha esposa e para o meu filho, porque senão vai ficar esquisito, vai ficar estranho, não é? E você também vai fazer o mesmo, né? Porque já colocamos aqui uma linha de conversa necessária e segura. Segura. Olha só, muito obrigado por sua apresentação, por sua trajetória. Eu queria agora ouvir o Mauro Fukunaga. Fukunaga, não, eu tinha que perguntar isso, Mauro. O que significa Fukunaga e a origem? Perfeito. Sou de uma família japonesa, meu pai veio do Japão mesmo, né? Então ele é original. Minha mãe já é descendente de japoneses, né? E Fukunaga tem um nome que tem um significado muito poético, né? Fuku é felicidade, Naga é longevo. Então é felicidade eterna, né? Felicidade eterna que eu tive há quase um ano atrás, quando me casei com a Gabriela, inclusive. Vamos fazer nesse fim de semana 1 ano de casados. Então, meu beijo aqui para a Gabriela. Maravilha, maravilha, Gabriela. Você está vendo aqui que nós estamos segurando os nossos casamentos, não é? Mantendo a relação. Esse podcast vai para cada lugares maravilhosos, né? Muito obrigado por sua participação, a presença de vocês dois aqui e também a presença de vocês, as famílias nos acompanhando e também a nossa audiência. Eu já vou direto no assunto, porque o tema central é sobre
energia sustentável. Está sendo muito dito, né? Muito comentado esse tema. E quais são os benefícios, as vantagens da energia solar ou os principais desafios? Vamos começar pelos problemas. Quais são os principais desafios para deixar a energia solar mais popular aqui no Brasil? Estamos longe disso? O pessoal já tem essa consciência? Como está esse cenário aqui no nosso país? Maravilha, assim como qualquer tecnologia, né, que ela surge, ela vai evoluindo e vai atingindo um estágio de maturidade, com a energia solar não é muito diferente. Ou seja, a energia, ela antigamente era muito mais cara, né, para você fazer instalação de painéis solares. Com o tempo, essa tecnologia vem se democratizando, vem reduzindo o preço, mas ainda assim é um custo, né, considerado elevado para a maioria dos brasileiros, né? Então, você quer fazer instalação de painel fotovoltaico na sua residência, na sua empresa, você precisa ter um investimento ou ter uma linha de crédito, né? Como a gente sabe, né, no nosso momento, essa linha de crédito tende a estar um pouco mais cara no momento. Então, você tem esse desafio inicial, além dos desafios técnicos também, né, inerentes da própria instalação. Você falou, Mauro, da linha de crédito, porque o retorno sobre investimento demanda algum tempo, né? Tem uma curva aí de jornada aí, mas ele compensa muito, né? Você tem alguma estimativa assim do prazo e quando isso começa a virar uma grande vantagem, até mesmo para a gente ter uma noção? É evidentemente que todo sistema depende, né, do local onde ele é instalado, ou seja, depende de quanto de radiação solar que ele consegue, né, absorver, depende também, né, do momento que você coloca, né, porque você pode ter momentos de juros mais altos ou mais baixos, depende da cotação do dólar e depende também, né, da escalabilidade que você dá para o sistema. Então, a gente sempre tem aquela impressão de que para eu ter acesso à energia solar, uma energia renovável, eu preciso instalar um painel ou em casa ou na empresa, mas não é necessário sempre. Existem soluções onde você pode, inclusive, usufruir dessa energia sem necessidade de fazer instalação, né? Maravilha. Que é a geração distribuída, que a gente fala por assinatura, né? Maravilha, nós vamos falar muito bem aqui desse tema hoje, mas ainda sobre a questão do custo. Por que é caro? O próprio material, você falou da cotação do dólar, ele é todo importado, já estão sendo produzidos aqui. Esse custo tende, com a escala de uso, a cair drasticamente, mas esse é um fator ponderante ainda da aquisição do material, da matéria-prima, na confecção dos painéis? A maior parte dos painéis hoje instalados, eles são importados da China, que tem a maior relação de preço, né? Uhum. A China é imbatível nesse aspecto. Ele vem caindo, sim, ano a ano, mas ainda assim, se você observar a questão, existe uma questão também do o custo para a população brasileira, em geral. Se você pensar numa linha de financiamento, tal qual o Mauro estava explicando, que tem taxas de juros relativamente elevadas, e aí se a gente calcular direitinho, e aí considerando também a insolação do local, quanto tempo vai se levar para pagar, talvez acho que a Safira Solar consiga até convencer alguns aí a ter uma solução alternativa. Eu acho um ponto importante que você falou de desafios, acho também a gente comentar que é o seguinte, isso é muito novo, é uma tecnologia muito nova. Uhum. Então, assim, a nossa rede de distribuição, ela foi feita para um envio de energia de forma unidirecional. E agora, se a gente pensar que você tem vários pontos de inserção de energia, alguns estados eles já estão vivendo uma situação que é a inversão de fluxo. E assim, existem os órgãos competentes, eles trabalham para isso, justamente para equilibrar essa distribuição de energia e garantir o suprimento de forma correta, para não ter uma pane no sistema. Então, tudo isso são desafios que vão surgindo. E vou pegar exemplo de Minas e Rio Grande do Sul, que tem um grande volume de usinas, né, fotovoltaicas, e aí o sistema tem que se adequando e se ajustando para poder garantir todo o suprimento de forma correta. Ela está chegando, ela é nova, né? Essa utilização, né, dessa fonte de energia é nova, apesar do Sol estar aí, a nossa estrela de quinta grandeza há milhões e milhões de anos, não é? A gente está olhando para esse lugar agora, mas existem concorrentes também. Quais são as vantagens, você poderia me dizer assim, em relação a outras fontes de energia, igual a eólica, a hidrelétrica?
como existe uma comparação, não sei se talvez imediata, mas a longo prazo, de forma sustentável, de forma de custo, são os benefícios, Acho que Denilson? se você pensar, toda fonte de energia, ela tem benefícios, né? Ela tem vantagens e desvantagens. Mas se a gente pensar do ponto de vista da energia solar, você vai ter ali a dependência do sol. Então ela é intermitente. Então você não vai conseguir, obviamente, né? Você vai conseguir um período ao longo do dia, você vai conseguir essa geração. Por isso que é importante você ter essa mescla de fontes de energia diferentes. As hidrelétricas, elas cumprem um papel super importante, até porque elas trabalham numa visão, existem hidrelétricas visão de reservatório, e aí isso garante ali um suprimento, né, que você tem, e a gente pegar esse último período chuvoso, foi bem chuvoso. Eu consigo estocar, no Você caso consegue deles, estocar, né? Tá. exatamente. Mas a solar também ela está avançando de uma forma que, conjugado com baterias, ela começa também a ter uma visão diferente dessa questão do suprimento que ela pode fornecer, que é uma tendência, está crescendo esse movimento, porque o custo de bateria também está baixando. Ah, tem isso. E aí, se você pensar no caso de uma eólica, a eólica depende de vento. Então você tem regiões ali, se está ventando, vai produzir, se não estiver ventando, não vai produzir. Então, por isso que a matriz energética do país ela é altamente sustentável, é de energia limpa e renovável, em sua grande maioria. Mas você tem que conjugar essas fontes, e a gente também não pode pensar o seguinte, a gente não pode abrir mão mesmo daquelas fontes que não são renováveis, no caso das termoelétricas, vamos pegar o período que a gente pegou, um período de seca, e elas vieram a contribuir para garantir o fornecimento de energia. Um trabalho em conjunto, compartilhar, digamos assim. Exatamente. Né? Então, sempre a gente tem que ponderar e pensar na matriz energética, suas vantagens e desvantagens. A grande vantagem da energia solar, vamos dizer assim, que você pode distribuí-la, né? Porque você pode ter diferentes pontos, e aí você não precisa construir um grande reservatório, você não precisa ter uma região de vento, basta ter sol. Né? E por outro lado, desde que ela tenha uma boa insolação, né? Você tem a placa solar gerando energia ali para você. Ah, então você tocou no assunto de placa solar. Eu lembrei de um caso, porque todos sabem que eu trabalho diretamente com o mercado imobiliário também. E aconteceu um fato no Brasil, você falou da nossa capacidade, né? O país tropical, né? Então a gente tem esse benefício solar, digamos assim. Porque tem regiões, por exemplo, no norte de Minas, né? Eu conheço bem o norte de Minas, que são terras áridas, terras secas, pouco produtivas, com falta de água. Então, uma precificação de um hectare leva tudo isso em consideração, até mesmo pela capacidade de produção. Ok. O que eu acho sensacional dessa história toda é o seguinte: a capacidade de uma pessoa estava ali olhando para a terra e, de repente, levanta a cabeça e olha para o sol, né? E vê a possibilidade de fazer um negócio, inclusive de instalação de usinas solares, né? Placas, fazendas solares ali. Porque talvez o solo não é muito produtivo, mas o sol brilha para todos ali naquele momento. Então, como é que tem uma inversão de valores quando a pessoa olha para esse lugar e sabe avaliar e tirar o melhor proveito, né? E por falar em tirar melhor proveito, Denilson, Mauro, fiquem à vontade para responder, mas eu queria saber um pouquinho de vocês, e a audiência também, do processo. Desde a coleta, né, da energia solar, como que vai até chegar no consumidor, como isso está sendo realizado hoje no Brasil, é um modelo também praticado em outros continentes, como que funciona isso, o passo a passo para eu acender uma luz na minha casa e falar assim, ó, esse teve uma jornada. Perfeito. O conceito de geração distribuída não é um conceito inventado pelo Brasil, né? Já tem mundo afora, e é um conceito que ele usa uma premissa muito simples. Quando você produz energia, exceto se você estocar numa bateria ou tiver outra forma de armazenamento, essa energia ela vai escoar, né? Ou seja, vai ser utilizada por alguém, ou vai virar calor, ou ela vai ser dissipada. Ou seja, ela foi produzida, ela tem que ser utilizada. Então, o que acontece? Quando você tem essa energia sendo captada pelos painéis fotovoltaicos de uma usina solar, ela precisa ser consumida. Então, se você, por exemplo, coloca um painel na sua casa e você está lá com o painel produzindo energia, mas você está no trabalho, você não está consumindo a energia. Quem está consumindo, na verdade, é só a geladeira, só a televisão que está lá em stand-by, e aquela energia ela produz mais energia do que sua casa está consumindo naquele momento. Então, o que acontece? Né? Criou-se um sistema como se fosse uma
quase que uma conta corrente de um banco, onde você, quando empresta essa energia para a rede, você vai acumulando créditos de energia. E aí quando você chega na sua casa, liga o chuveiro, liga o ar-condicionado, você começa a consumir esses créditos de volta. Aí no final, a distribuidora vai te cobrar só a diferença. Isso é de uma maneira muito simplificada, o que acontece, né? Lógico, numa escala muito maior, com as fazendas solares, né? Você gera energia para aquela unidade, essa energia ela é jogada na rede, vários consumidores consomem essa energia, você tem um crédito que você redistribui, então, né, para quem for beneficiado, né, daquela usina geradora. Então é como se fosse uma relação mesmo, né, de saldo de créditos que acontece. Ou seja, não necessariamente aquela energia, aquele elétron que você ajuda a produzir vai parar na casa de alguém, né? Ele vai parar sim no formato de saldo de créditos, mas com certeza alguém está consumindo energia. Eu posso redistribuir também, inclusive, esses apontamentos, né? Os endereços, digamos assim, né? Sim, sim. Eu não tenho uma placa para cada residência, isso que é sensacional também. Imagina aí, eu não seria nem viável, digamos assim, Sim. né? Eu consigo, de acordo com o consumo também, redirecionar isso. E a manutenção da fazenda solar? Agora, eu fiquei numa dúvida agora, você falou de fazenda solar. Cadê a nossa câmera do hall de entrada? Então, eu consigo entender, você falou de distribuição, eu consigo entender que eu contrato uma empresa, eu instalo equipamentos na minha casa e eu capto essa energia e distribuo, eu insiro essa energia na concessionária e recebo esses créditos, ou seja, desconto, eu vou pagar menos, né? Eu também estou ajudando a gerar. Isso é um ponto. Agora, você falou de fazendas solares. Eu, por exemplo, eu tenho um terreno, 360 metros quadrados, vou montar tem uma fazenda solar, eu vou montar uma chácara solar, um sítiozinho aqui no meu quintal, né? E ao invés de colocar a placa no telhado, eu vou para meu vizinho, eu viro uma empresa. É possível isso ou tem uma regulamentação específica, tem toda uma trajetória? Porque a Safira Energia ela está inserida nesse ambiente há muitos anos. Eu queria, inclusive, que vocês falassem um pouquinho dela. Mas tem também certas concessões que, né, qualquer um que pode chegar e montar. Como é que está isso no Brasil, assim, essa concessão de abertura de novas empresas para fornecimento de energia solar? Vamos separar um pouco e vamos falar primeiro dessa parte da energia solar, né? Da geração distribuída. Tá. Então, tem uma regulamentação, a 14.300 da ANEEL, que regulamenta todo esse processo de distribuição de créditos de energia. E aí foi interessante, a partir de 2022, ela já tinha uma resolução normativa e depois surgiu a lei. E essa lei ela dá uma segurança jurídica e ela estabelece as regras para você fazer essa distribuição. E aí o conceito é bem simples, é do ponto de vista de você participar de uma associação, que pode ser um consórcio ou uma cooperativa, e neste momento você está participando de uma parte da geração da energia daquela fazenda solar que está implantada em alguma região da área de concessão onde você está. Uhum. Então, se você hoje está dentro de uma concessionária, né, essa fazenda solar está a quilômetros de distância da sua residência, mas uma vez que você participa daquele consórcio ou cooperativa, você vai receber o percentual de acordo com o seu consumo. Então, se você está lá, tem uma conta de um consumo de 1.000 kWh, você vai receber o percentual proporcional para poder suprir essa energia. E aí é tudo que o Mauro explicou do ponto de vista de saldo. Então, a energia lá a usina está produzindo, né, a fazenda solar está fazendo essa produção dessa energia, está jogando na rede, e uma vez que você, quando for fazer o cômputo no fechamento ou na leitura da sua conta, ele vai falar, opa, o Capanema tem uma participação aqui, ele vai receber. E aí você vai indicar quais unidades consumidoras vão ser beneficiárias desse crédito que vai ser distribuído. Então, isso regulamenta essa estrutura. Então, você tem uma estrutura de consórcio de energia ou cooperativa de energia. Vamos facilitar nesse entendimento. E sim, assim, você pode implantar numa chácara solar, né, vamos dizer assim, e você pode distribuir essa energia para todas as unidades consumidoras que estão no seu CPF. Então você tem diferentes unidades consumidoras, desde que estejam na mesma área de concessão da distribuidora que você está. Você falou de direcionar essa distribuição, agora eu fiquei curioso. Você falou que as fazendas, né, Mauro,
estão localizadas, pode estar localizadas a quilômetros de distância. Agora, eu posso distribuir, tem algum raio para isso? Eu posso distribuir só na minha cidade? Eu posso distribuir também em outros estados? Como é que, quando atravessa a fronteira? Porque cada estado tem uma concessionária, essa lei que você citou, ela é federal, são autarquias aqui que também têm as suas leis próprias estaduais. Como funciona isso? Eu posso fornecer estou em Minas Gerais, fornecer para Fortaleza? Não, seria o contrário, né? Fortaleza, o sol daquele? É o contrário. É o contrário. O Fortaleza fornecer para Minas Gerais? Ou não? Como é que está essa divisão política? Pode acontecer de ter, né, um fornecimento, entre aspas, interestadual. O que limita, na verdade, não é a nossa divisão geopolítica, né, que a gente tem, e sim a área de concessão de cada distribuidora ou concessionária. Ah, sim. Então, vamos supor, você pega lá uma concessionária Electro em São Paulo, ela tem um pedaço em Mato Grosso do Sul e grande parte no interior de São Paulo. Então, por ser uma área, né, que você tem a mesma concessão, você pode atuar, entre aspas, em 2 estados. Né? Entendi. Então, o que limita é que essa energia que é gerada dentro de uma distribuidora, ela só pode ser distribuída dentro das unidades dentro da distribuidora também. Então, você não pode pegar, por exemplo, né, você falou, Fortaleza para cá, né? Infelizmente, isso não é possível, né? Porque, enfim, é uma regra, né, da geração distribuída. Mas fica a dica aí de turismo, né? Fica a dica de turismo que eu adoro, inclusive. Olha só, vocês estão falando sobre a questão da energia, dos benefícios da energia, da geração de energia, em todo o conceito que permeia esse tema. Ok, mas tem também que são os benefícios, além do próprio objetivo dela, que é pagar uma conta mais barata, digamos assim, que é a geração limpa. Não é? A questão ambiental, a questão social, tanto que o tema que a gente falou, iniciamos aqui também, da importância da sustentabilidade, né, de uma sociedade, de uma cidade mais plugada com essa pauta ESG também, né, que a gente pode falar assim da própria governança, da sustentabilidade, né, da gestão de um benefício que ele é a longo prazo. Né? Eu estou evitando de desmatar em certas quantidades, fazer algum recurso hídrico mais intenso. Tem toda uma cadeia que afeta quando eu vou para essas áreas também. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão sustentável também dessa pegada e como que a gente pode cada vez mais alimentar essa pauta também, contribuir como usuários também, independente da empresa, independente do movimento, mas o conceito é muito importante também. Como que a Safira está olhando também essa pauta ESG na condução dos seus projetos, na condução das suas entregas? Olha, você tinha perguntado, falando um pouco da Safira, né? O grupo Safira. Safira surgiu em 2008 na comercialização de energia no Mercado Livre. O Mercado Livre de Energia ele atua em alta tensão, com grandes consumidores, é um mercado de trading e tal. E ela veio se desenvolvendo ao longo dos anos, e aí, a partir de 2017, ela decidiu diversificar os negócios. Então, a partir dali, ela começou a olhar para outros mercados, como é que ela pode atuar em outras frentes. E aí, em 2019, ela decidiu implantar usinas em Montes Claros. A gente estava falando aqui, hoje nós temos consumidores espalhados em Minas inteiro, né, dentro da área de concessão da CEMIG, mas a primeira usina foi construída em Montes Claros. E nós também construímos usinas em Porteirinhas, que é uma região, neste caso, são micro-usinas. E aí nós atendemos ali, é importante dizer que é uma área de situação de pessoas muito vulneráveis. Que aí, você estava dizendo da terra, uma dificuldade e tal. E aí a Safira está muito orgulhosa de poder proporcionar para essas famílias ali uma renda, né? Proveito do arrendamento da terra dessas usinas que foram construídas ali nessa região de Porteirinhas. Feito isso também, ela também criou a Safira Solar. E a Safira Solar, ela procura levar o desconto de energia para os consumidores, mas também a gente procura levar uma consciência de sustentabilidade. Do ponto de vista de que você vê todo o nosso demonstrativo, a gente sempre pontua quanto de CO2 que deixou de ser emitido, né, e quantas árvores são cultivadas relativo àquela energia que ele está consumindo, limpa e renovável. Só para te dar um número, se a gente pegar toda a história da Solar, já são 2.000 toneladas
de CO2 evitado com essa energia que foi distribuída para todos os consumidores, não só das usinas da Safira, mas todas as usinas que nós representamos, e ao mesmo tempo representa 8 mil árvores cultivadas. Porque isso é uma conta de sustentabilidade que você faz, você verificando ali quanto foi consumido de energia e quanto representa. Que maravilha. Isso é nacional, né? Isso do ponto de Essa é vista uma de análise nacional? esse de todos os nossos clientes que nós atendemos em Minas, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio de Janeiro. Então, se a gente pegar essa escala e colocar ela mundial, a contribuição é inegável, assim, não é nem inegável, é essencial se a gente tem um pensamento a longo prazo. Né? Porque é um recurso, além de podemos chamar de inesgotável, pelo menos até o momento, né? Até o momento, com algumas sombras e uns tempos um pouco nublados, e nós vamos falar isso. Aí passa um pombo lá na sua placa solar, ou dá aquela escurecida no tempo, e aí? Não toma um banho quente hoje, né? Como é que nós vamos fazer? Nós vamos falar sobre isso. Mas você falou dessa questão de escala e questão de número. Eu lembrei uma coisa. Queria confessar. Cadê a nossa câmera do Espaço Gourmet? Agora é hora não é nem a câmera da suíte, não, mas teve uma época que eu estava com muita dificuldade para dormir. É um ritmo muito acelerado, não sei se vocês já perceberam isso. Aí chega à noite, eu fico ainda com o cérebro ainda lá em funcionamento. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer para dormir? Aí eu tive várias fases na minha vida. Tive uma fase que era para escutar sons de baleia. Colocava vídeos lá de som de baleia e ficava assim... E eu escutando aquilo... Aí aqui me dava um sono, eu pegava no sono rapidamente. Depois eu comecei a analisar, aquele negócio começou a me incomodar. Eu falei assim, o que essa baleia tá falando? Eu fiquei com essa neura. Aí eu comecei a ficar um pouco com medinho também, que parece uma coisa fantasmagórica, né? À noite, eu falei, aí ao invés de dormir, eu ficava acordado. Então eu mudei. Eu comecei a assistir vídeos. Olha a receita do sono pesado aqui na nossa audiência. Vídeos sobre cosmologia. Nossa. Então eu... queria dizer para vocês que eu tenho certos conhecimentos sobre o universo. Pelo menos até onde eu apago no sono, né? E foi uma coisa interessante. Por que eu estou contando essa história? E fica a dica também de um soninho sem remédio, né? Eu comecei a pesquisar e tem um astrofísico muito interessante a história dele, que é o Nikolai Kardashev. Olha, a teoria dele foi muito interessante, que ele começou a fazer uma análise da evolução da sociedade, da evolução humana, níveis avaliados para classificar a sociedade como produtiva, como evoluída. E ele chegou à conclusão que a energia é o principal responsável motor para o desenvolvimento de uma sociedade. Aí chega no ponto da energia solar, que é o seguinte, ele fala que tem vários níveis de classificação, do 0 até o 5, uns bem acessíveis e outros uma verdadeira viagem noturna, né? Alienígena também. Mas vamos começar pelo básico. A sociedade que consegue utilizar todos os seus recursos planetários, eu estou falando de recurso hídrico, né, de petróleo, de fusão, de fissão, de tudo que pode ser gerado como energia, como gases de alimentação, a própria captura solar aqui no planeta, de acordo com os painéis, enfim, tudo que eu puder utilizar como energia, a utilização completa de ventos, marés, a energia gerada por vulcões, fontes térmicas muito poderosas, eu consigo mudar de categoria. Eu passo da categoria 0 para a categoria 1. E na categoria 1 vai um ponto muito interessante. E ele fala que uma vez que você consegue utilizar todos os recursos de energia do seu planeta, você passa a buscar outros olhares. E o próximo olhar é a estrela. No nosso caso, o Sol. A civilização que conseguir aproveitar o máximo de energia da sua estrela, do Sol, conseguirá uma evolução, uma eficiência tecnológica muitíssimo elevada. E aí depois ele vai buscando outras classificações de outras galáxias, outros planetas, e aí vai num complexo de universo, mas vai para uma outra viagem. Mas chegou um ponto muito interessante, porque se eu contasse esse caso
para vocês que estão ouvindo esse podcast agora, ou no futuro, você fala, que viagem, hein, Cavalema? Volta pra baleia, né? Não fica nessa viagem, não. Só, meus amigos, que recentemente, em 2025, nós tivemos um anúncio da China com a possibilidade de captura no espaço de painéis solares para uma eficiência energética mais rápida, mais concentrada, ou seja, não depender, que tem várias camadas, só aqui do planeta, mas também essa conquista espacial, que também está na moda agora, né? Esses outros mundos, né? São corridas espaciais, para a captura mais eficiente da fonte de energia, que inclusive é o tema que a gente está falando, e isso é recente. Então, da ficção, passou por uma possibilidade real. Eu queria ouvir vocês um pouquinho sobre isso. O que vocês acham dessa história e o que vocês acham, quais são os novos caminhos que a energia solar ou essa fonte tende agora a se apresentar, como que está chegando esse momento? Será que a gente vai ficar só nessas placas agora, físicas? Como que vocês enxergam esse próximo salto de evolucionário? Quando a gente fala de tecnologia, Capanema, é uma evolução contínua, né? Não dá para falar que chegou no topo, porque sempre tem um próximo passo, sempre tem um próximo nível para avançar, seja em eficiência, seja em redução de custo produtivo. Então, quando a gente fala, né, da energia solar, ela não é diferente, né? Não me surpreende, tá, que tem projetos de colocar, né, usinas solares, né, para aumentar a eficiência, porque daí você não tem interferência de nuvens, né, você não tem sombreamento, mas ao mesmo tempo também existem projetos que dentro da Terra, da superfície, já são super desafiantes. Por exemplo, tem projetos, né, de fazer uma usina offshore, ou seja, em alto mar, usina solar em alto mar, eólicas offshore também. Então, assim, esses projetos por si só já são super desafiantes, né? E aí, imagina colocar no espaço, né? Ou seja, ainda tem bastante terreno para a gente trabalhar, né, em superfície, né? Inegavelmente também no espaço vai ter muito mais, mas falando em tecnologias novas, né, além do local onde você instala, né, a placa, você tem tecnologias, por exemplo, de painéis flexíveis hoje em dia, né? Estão melhorando a eficiência, mas são películas que você poderia colocar num prédio. E o prédio passa a absorver essa energia. A própria estrutura dele ser também uma fonte, né? Isso. Inclusive até de financeira, né? De atrativo financeiro também, de valorização. Exato. E evidentemente que tudo isso depende muito, né, do avanço tecnológico em termos de eficiência, em termos de custo também, né? E aí quando você começa a conjugar essas soluções de captura de energia, geração de energia, junto com armazenamento, aí você começa a mudar um pouco o jogo, né, que a gente está acostumado a jogar. Por quê? Porque quando você fala de fonte renovável, geralmente ela é intermitente. E aí você depende do intervalo que você tem sol, ou do intervalo que você tem vento. Ou, de repente, né, de uma maneira assim, que você pode até regular melhor, mas do regime de pluviosidade, de chuvas. Agora, quando você começa a conjugar isso com soluções de armazenamento, aí você pode otimizar, na verdade, né, todos esses sistemas. Porque hoje a gente tem, né, uma necessidade de energia, mas um grande desafio também não é a necessidade total de energia de consumo, mas como ela se distribui ao longo do dia. E aí, como você tem uma matriz que está virando cada vez mais renovável e você tem essa dependência, né, do tempo, do clima, então você precisa ter soluções também que caminhem juntas para ajudar a fazer essa regulagem, na verdade, dessa demanda. Você falou um ponto interessante aí, que seria até um tema que eu iria abordar, que são essas áreas de sombra, né? Quando você sai do espaço e volta para a Terra, você cita aí as questões climáticas à noite, né? Como funciona à noite? É uma curiosidade também. Se tem bateria suficiente para compor isso? Estações do ano também, períodos muito chuvosos, né? Você falou a capacidade também reflexiva de painéis nos próprios prédios, né? Que tem os telhados das nossas cidades, são áreas assim pouco aproveitadas assim na construção, né? Agora tem um olhar também, buscando a pauta ESG também, de telhados verdes, né? Geração de placas poderia estar isso mais bem desenvolvido. Mas como lidar com essas áreas
com esses períodos, assim, é o investimento em armazenamento em baterias ou tem outras soluções também? Ou fazendas coligadas, por exemplo, é noite aqui, mas em outras partes do mundo tem a incidência solar. Está chovendo aqui, mas em outras regiões do Brasil não está chovendo. Você acha que dá para fazer uma economia colaborativa também nesse setor? Olha, contar uns casos engraçados que aconteceram, né? Por exemplo, tem muito gerador, né? A gente chama de gerador, aquele cara que constrói a usina, que tenta achar soluções criativas, né, para melhorar a eficácia da própria usina. Uhum. Então já vi cara tentando instalar canhão de ar para afastar as nuvens, por exemplo. É mesmo? Eu não sei se é muito, eu não sei se é eficiente, né, porque você gasta energia, né, para fazer o canhão de ar. Exatamente, você gasta mais energia para o disparo do que a própria captação, digamos assim. Mas, assim, fora o susto também, né? Imagina um tiro de canhão de ar. Mas assim, é super interessante, né, as soluções, né, que o pessoal pensa para poder melhorar a eficácia e eficiência, né, dos sistemas, né. Lógico, a primeira delas é escolher uma área que tenha uma boa inclinação, né, uma boa incidência de sol e que não tenha risco de sombreamento. Se você escolhe uma área, o terreno é bonito, mas do lado você tem uma floresta de eucalipto, por exemplo, né, aí você tem um risco de ter sombreamento, né. Então, essa seleção é o primeiro início, né. Mas também existem, né, outras medidas, né, que podem ser tomadas. O Denilson tinha falado aqui um pouco da inversão de fluxo, né? Isso ocorre por quê? Porque você tem, né, todo um sistema de distribuição e transmissão que ele foi montado para você ter o fluxo, né, das usinas grandes, né, do consumidor. E aí quando você constrói uma usina solar no meio do caminho e você está injetando energia no meio do caminho, meio que você está fazendo uma pequena inversão de fluxo nesse meio do caminho. Ela deveria receber, mas ela está injetando energia. Então tem algumas distribuidoras que estão banindo, né, alguns projetos alegando a inversão de fluxo. Ou permitindo que o projeto solar seja conectado, mas você só pode injetar energia à noite. Aí eu pergunto, poxa... Peraí, um pouquinho aqui. Por isso que é bom a gente fazer entrevista com especialistas. Mas na minha frágil concepção sobre o tema, nós estamos falando de energia solar, que ainda estão com certa dificuldade em armazenamento. À noite, como é que é isso? Exato, né? E você matou a charada, poxa vida. A única forma de você injetar essa energia que foi captada durante o dia à noite é você colocando uma solução de armazenamento, né? Que aí você inverte, né, o fluxo à noite e ela começa a injetar energia à noite e assim você tem acesso aos créditos. Então, assim, existem soluções criativas, tá, para todo tipo de problema. Elas podem ser mais tecnológicas ou menos tecnológicas, mais ou menos caras, mas as soluções, elas estão surgindo. Você falou de soluções, aí eu queria uma opinião sua. Nós estamos falando sobre tecnologia, sobre criatividade, sobre também velocidade, e agora nós estamos entrando na era das IAs, né, das internets generativas, da computação quântica, com análise com muito mais eficácia dos dados, né, das soluções, né? E como que vocês enxergam isso, Denilson, Mauro? Queria uma opinião de vocês com esse uso da tecnologia, da inteligência artificial a favor, porque eu lembro que você citou na sua argumentação a questão climática, mas se hoje em dia a gente consegue fazer com equipamentos de análise mais eficazes, com previsão inclusive de ocorrências climáticas, né? Desastres, áreas de sombra, chuva, a questão do terreno, inclinação, isso hoje em dia tá muito mais fácil, essas análises assim, né? Como que isso tem ajudado e contribuído na evolução, até mesmo dentro da instalação, quanto da distribuição também? Como que você vê essa nova tendência de tecnologia contribuindo também para a eficácia do projeto? Olha, Capanema, eu penso... Primeiro, para dizer que também a gente não é especialista na engenharia da solução, né? E que você perguntou de uma solução também, vamos pensar, uma cidade que tem muita nebulosidade, muita chuva, períodos de sombra, a Safira Solar está aí com usinas em áreas de extrema insolação para poder
gerar energia para essas pessoas que estão em áreas que você não consegue ter uma eficiência de geração. Né? Tem uma compensação. Exatamente. Disso, né? Eu gero lá no norte de Minas, em Montes Claros, e entrego numa região lá no sul que às vezes está nublado, está chovendo, etc., que não tem tanto sol assim. Aí agora pensando em IA, a IA, eu vejo assim, ela está em todos os segmentos. Assim, ela tem um poder ali de você automatizar e gerar soluções na medida que você consegue conjugá-la com a tecnologia que você usa. Então, hoje já uma série de estudos que são feitos para você fazer a instalação de uma usina, a IA contribui muito para essa cálculo e você determinar uma série de fatores e como você vai fazer. Mesmo a tecnologia dos painéis, existem painéis aí que a gente fala que tem tracker, que o tracker ele vai virando, na medida que o sol vai movimentando, ele vai seguindo, ele vai posicionando o painel de forma para ter a maior eficiência de geração, né? E a gente não pode esquecer também que todas essas tecnologias, né, IA, quântico, data centers, eles são grandes consumidores de energia. Eles consomem muita energia também. Sim. Então, até teve a situação do DeepSeek, né, que mexeu muito com o mercado recentemente, porque ele se provou que consome muito menos, né, e deu um boom no mercado. Mas eu acho que é importante a gente, até voltando nas ideias do astrofísico, que você estava dizendo, também só comentando, se a gente pensar do ponto de vista de transição energética, desde que existe a humanidade, quando era nômade, e a energia que era utilizada era o homem, porque ele caminhava muito. E depois virou agricultura. E aí ele transicionou para usar animais para poder produzir. E depois a gente começou a lidar com carvão, que aí foi o grande boom da humanidade, trabalhar com tudo bem que foram combustíveis fósseis, mas é o que tinha na época, né? Sim. E aí, na medida que a gente foi evoluindo, e hoje a gente está falando de painéis, de hidrogênio verde, nós estamos falando de outras coisas bem diferentes, renováveis, limpas e que podem trazer um aprimoramento. Ou seja, eu acho que as ideias dele, apesar de ser da década de 60, olhando um retrospecto de tudo que a gente evoluiu, e se a gente criar uma consciência de sustentabilidade também, na medida que a gente está usando energias renováveis, aí a gente vai ter um mundo melhor, né? Uma cultura mais avançada do ponto de vista de um olhar mais coletivo. Uma contribuição, né? O coletivo... eu gosto muito da expressão somando competências, né? Em todas as áreas, né, Mauro? Denilson? Então, quando você é generoso no seu pensamento, na sua entrega, tanto na empresa, quanto numa solução de produto, ou uma solução de serviço, quando você consegue somar competências, várias alternativas mais eficazes, mais baratas, mais assertivas acontecem, né? E a gente, linkando com a energia solar, com esses outros apoios também que a gente tem, a gente consegue criar uma base muito sólida. E por falar em base sólida e linkando, somando competências, e você citou Montes Claros, eu lembrei agora dos nossos patrocinadores, inclusive tem 2 patrocinadores do Selfie com Mercado que são de Montes Claros, a Contimob, que é uma empresa especialista em inteligência contábil, e a Jair Amintas Netmóveis. Um forte abraço para essas patrocinadoras do Selfie com Mercado, que estão sempre preocupadas também em trazer pautas interessantes, usáveis, né, que tenham utilização pública, uma utilização sustentável, uma utilização social para o nosso desenvolvimento. E eu queria falar também que nós temos uma novidade no programa. Nós estamos aqui, é lógico que o Selfie com Mercado ia plugar empresas que estão pensando, em outra escala, parceiro. A Safira Energia, Safira Solar, muito obrigado por também contribuir, fazer parte desse pool aqui de patrocinadores, de apoiadores do programa. Eu acredito muito no trabalho de vocês, nas pessoas que compõem. Um forte abraço também para a equipe da Safira, todo mundo, que ninguém faz nada sozinho, né? Desde todo o processo lá, isso é muito valorizado também pela sua empresa. Muito obrigado por essa participação. E eu queria dar um presente para vocês também. Opa! Um dos nossos patrocinadores, vocês perceberam que agora é o momento do jabá, não é? Digamos assim, não é? A gente precisa viver, não é? Não é só de energia solar não, parceiro. Olha só, nós temos aqui dois exemplares da Autêntica Business falando sobre negócios B2B, que é muito interessante, como experiência do cliente. Queria presentear vocês, tá?
E um forte abraço também para a Autêntica Business, uma editora especialista no segmento corporativo e um conteúdo de marketing também B2B para empresas. Eu sei que vocês lidam diretamente com esse segmento. Mais uma vez, muito obrigado e queria deixar os nossos agradecimentos também. Mandar um forte abraço para a turma agora do financeiro do Sicoob Imob. Sensacional a solução deles. É a única cooperativa de crédito nacional especialista no mercado imobiliário. E um beijo no coração da turma toda da Alpop. Soluções para o impacto social, locações para com a pegada do olhar sustentável também, com a distribuição de moradia, soluções para as empresas imobiliárias. Enfim, a turma é muito boa, não é? Um brinde para vocês também. O que será que tem aqui dentro? Hein? O copo tá estranho, né? Será que é água? Não. Delícia! Você é do norte de Minas. Meus amigos, estamos caminhando agora para a conclusão do nosso episódio de hoje. Eu queria agradecer muito todos vocês aqui pela presença, pelo esclarecimento, é muito rico. E queria também deixar a dica aí para vocês pesquisarem a Safira Energia, Safira Solar também. Entre lá, busquem soluções. Você pode utilizar o serviço? Pode sim, nós vamos deixar o link aí também para você conhecer essa possibilidade e pagar uma conta de energia mais justa e também contribuindo com a pegada sustentável do nosso planeta e da nossa sociedade. Isso é muito legal. Eu queria perguntar para vocês, por falar em sociedade, agora, finalizando, e a cidade? O que nós podemos esperar? Como que vocês... Agora tem um conceito de Smart Cities, né? Com as cidades plugadas, conectadas, com um pensamento de inclusão, com um pensamento de eficácia, tanto na parte energética, quanto também na parte cultural, a parte de moradia. Enfim, uma cidade pensada para o futuro. Como que a energia pode, digamos, alimentar esse lugar e como vocês veem esse posicionamento e essa tendência? Na Safira Energia, a gente tem um conceito, né, do inglês Energy as a Service, que seria um conceito de você dar uma solução completa relacionada à energia do consumidor. Então, essa solução completa não é só uma economia na energia. Ela passa também a dar soluções como eletromobilidade, armazenamento, como que você lida com o seu consumo de energia. Você falou de inteligência artificial. Olha, a inteligência artificial, ela está aí para otimizar o nosso consumo, mas para ter essa inteligência, você precisa também ter um processamento gigantesco que estão alocados em data centers, que precisam consumir energia. Ou seja, hoje em dia está tudo interligado, Capanema. Sim, Está sim. tudo interligado porque a tecnologia ela vai evoluindo. As tecnologias presentes elas vão ganhando uma eficácia energética, mas as novas elas vão consumir muito mais energia. Então esse consumo de energia ele é crescente, ele não tem como reduzir, né? E aí você tem hoje também, né, por exemplo, uma inovação grande, o carro elétrico, né, uma solução de mobilidade urbana, cada vez mais se popularizando. Daqui a pouco você tem, né, na verdade, uma necessidade muito maior de eletroeletrônicos dentro da nossa casa. A gente tem lá, quando a gente dá um comando para a Alexa, ela processa, na verdade, né, em milissegundos, né, comandos que usam inteligência artificial, que está também, né, usando processamento de um data center, que está usando energia. Então, a coisa não está concentrada só na cidade, mas todo esse ecossistema acaba impactando diretamente nossa vida na cidade, né? E como você bem citou nas Smart Cities, porque isso tudo faz parte de um ecossistema muito grande. Maravilha, você falou de focar dessa energia, é um pensamento plural, né, Mauro? Não é só um momento, é toda uma cadeia de serviço, de utilização, né, de entendimento assim, das necessidades, né? Tanto no morar, quanto no trabalhar, no lazer, né? A gente precisa de energia, né? Às vezes fala assim, nossa, eu tô um pouco sem energia, vamos dar um aqui de Superman, né? Vamos buscar o sol, a luz, para nos recompor e utilizar da melhor forma possível. E por falar em recompor, eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação dos dois aqui no nosso programa e não poderia faltar a famosa câmera da suíte para os nossos convidados de hoje, Denilson
e Mauro, eu gostaria que vocês fiquem bem à vontade, que nós vamos agora buscar, assim, lá no interior de vocês, assim, bem lá no fundo, uma reflexão, agora não só corporativa, mas bem pessoal. Eu queria começar com Denilson. Denilson, a câmera da suíte é toda sua. Eu gostaria de perguntar aqui para você, já que a gente está falando de energia, que é algo fundamental no processo, né? Tanto nas nossas empresas quanto da nossa vida. Eu gostaria... Cadê a câmera da suíte do Denilson? Coloca o Denilson aí na câmera da... Aê! Aqui é a nossa câmera especial. Agora chegou a sua vez. Eu queria te perguntar, Denilson, com essa sua experiência de vida, experiência profissional, onde você focou a sua energia para chegar onde você chegou? Do lado profissional e do lado pessoal, quais foram as suas escolhas, a sua dedicação para conseguir o sucesso que você tem hoje? Qual energia você usou e recomenda, meu amigo? Amigo Capanema, profundo, hein? Mas eu sempre penso o seguinte, eu acho que a maior energia que a gente tem vem da família. Então eu pego assim os valores que eu recebi do meu pai e da minha mãe. Aliás, meu pai é corretor imobiliário, né? Você que trabalha no setor imobiliário também, seu Cândido, 35 anos aí trabalhando nessa área. E o que eu diria é o seguinte, eu aprendi muitos valores de honestidade, dedicação, esforço, que a gente tem que suar a camisa. E outra, uma coisa que você falou muito importante, aí olhando tudo que a gente realizou até hoje, até onde eu cheguei, trabalhando com outras pessoas. A gente não faz nada sozinho. Então a gente faz em conjunto ali, trabalhando junto, tal. Então eu tive quando eu penso na minha trajetória, tudo que eu fiz, eu penso muito nessa questão da humildade, de você entender e olhar para o mundo, entender que esse mundo tem que ser melhor, a gente tem que trabalhar para um mundo melhor, a gente tem que pensar em soluções colaborativas, a gente tem que pensar como é que a gente consegue trabalhar para uma sociedade melhor, e ao mesmo tempo exige muita dedicação e você trabalhar com os outros. Você tem que contribuir, existe uma contribuição, o saber ouvir, o saber entender a dificuldade, como você pode ajudar, e muita determinação. Você tem que trabalhar duro. Ali é muita dedicação todos esses anos ali, com o apoio, principalmente, acho que o que é fundamental, a gente ter uma estrutura ali que te apoia, te ajuda, te incentiva, que naquela hora que está mais difícil ali, fala, não, vai dar certo. E aí você levanta e você tem aquela energia para poder trabalhar, para poder entregar, para fazer o resultado importante que você quer para você e para a sociedade. Meu amigo, eu queria dizer que deu certo. Observando a sua trajetória de vida, sua trajetória profissional, você está de parabéns por essa jornada, né? E muito bacana isso que você falou de reconhecer as pessoas, né? Não de forma individual, mas também de forma coletiva, que é o tema também, permeia todo esse tema e esse assunto do episódio de hoje. E por falar em episódio de hoje, eu queria também a contribuição do nosso amigo Fukunaga. Fukunaga. Você acha que eu esqueci? Não! Marco! Mauro, meu irmão, na sua trajetória, nas suas escolhas pessoais, nas suas escolhas corporativas, eu sei que o nosso amigo aqui também é conselheiro, então eu gostaria de ouvir as suas recomendações. Na questão de energia, quais as dicas, as estratégias, os olhares, as recomendações, reforçando a pauta, que você daria para a nossa audiência, que é a câmera da suíte do nosso amigo Mauro. Vamos lá para a câmera da suíte do Mauro. Mauro, quais são as recomendações que você daria para as pessoas na trajetória da gestão das suas carreiras e na trajetória da gestão das suas empresas? Quais foram os momentos que foram verdadeiros desperdícios de energia que você recomendaria que as pessoas
não adotassem, não percorressem esse lugar. A Câmara da Suíte, meu amigo, é toda sua. Perfeito. Bom, tá na cara, né? Eu tenho uma formação muito pautada, né, em valores da cultura japonesa. Meu pai me deu uma formação, minha família em geral, né, uma formação rígida, porém eu entendo que foi uma formação muito boa, que construiu meu caráter, e é uma formação que preza muito pelo esforço, pelo trabalho, né? E o trabalho voltado para a construção de alguma coisa. Então, eu sempre entendo que o nosso esforço, nossa energia, ela está bem empregada quando a gente vê que está construindo alguma coisa, que vai agregar valor, né? E aí onde eu vejo que a energia, de repente, não é bem empregada, é quando a gente começa a impor essa energia em ações que não necessariamente vão construir coisas, ou ao contrário, podem até destruir coisas. Então, esse é o meu conselho. Para quem quiser, né, construir e sempre adicionar, sempre ter essa visão de construção contínua, ritmo, persistência, coerência, porque daí você vai ver, você vai começar com uma pedra, mas daqui a pouco você vai ter um castelo. Muito bem, muito obrigado, meus amigos. É muito instrutivo também as suas palavras, esse momento de hoje. E é isso também que a gente tem a preocupação e o cuidado de levar sempre para a nossa audiência uma altíssima qualidade no conteúdo, sempre com especialistas naquele segmento que se propõe a realizar, se propõe a entregar, se propõe a construir para a nossa sociedade e para as nossas empresas. Lembrando que uma das regras do Self-Comercado, meu amigo, é que o entrevistado tem que fazer aquilo que fala. Pequeno detalhe, e ser gente boa, aí passou. E vocês alcançaram o objetivo de hoje, muito obrigado. Eu queria passar a palavra final para o Denilson, na sequência para o Mauro, para suas considerações. Se quiser fazer alguma observação, algum apontamento que achar pertinente, fiquem à vontade, o programa é de vocês. Capanema, de novo eu vou agradecer a oportunidade e você está de parabéns. Eu acho que tem um conteúdo bem interessante, tudo que você está colocando aqui, e eu acho que o público vai ficar muito feliz aí em ter um conhecimento maior sobre energia e que isso sirva para conscientização e aumento da sustentabilidade, de busca por fontes renováveis, mas também para a parte da mudança de comportamento. Para a terra é nossa casa e a gente tem que cuidar disso aqui. A gente estava falando aí de ideias aí, a gente fala de Marte e tal, mas primeiro a gente tem que cuidar do que a gente tem aqui. E eu acredito muito nessa questão, e esse é um propósito importante, da gente poder levar não só a questão de economia para as pessoas, né, do ponto de vista de energia, mas também essa conscientização de sustentabilidade e do pensar coletivo. Então, eu sou muito agradecido, eu agradeço muito pela oportunidade, né? Pertenço ao Grupo Safira e acredito que ali todos estão trabalhando com esse propósito também, de levar essa economia para os seus clientes e, ao mesmo tempo, inovação. E fica o meu abraço aqui para você, tá bom? Também sou muito grato, Capanema, e até puxando esse gancho, né? A gente estava discutindo quando estava vindo para cá, sobre o quanto que a gente às vezes não é grato pelo aquilo que a gente tem hoje. E a energia é um desses casos, né? Imagina o nosso mundo sem energia, na verdade. Ou seja, ninguém acorda de manhã e fala, nossa, muito obrigado por a gente ter energia. Mas a gente deveria fazer, assim como a gente tem acesso à água, gás, ao amor da família, aos amigos. Então, a gente tem que ser grato por aquilo que a gente tem, né? E ao mesmo tempo que a gente é grato, a gente tem que sempre também procurar melhores condições, né? Então, se a gente é grato pela energia, por que não ser grato, mas com uma energia com economia também, né? Isso mesmo. E gratidão é o que temos por vocês, pela empresa, por esse momento de hoje. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado a toda
audiência que acompanha o Selfie com Mercado. Então, se você não é inscrito no canal, corre lá, se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações, compartilhe. Vamos trocar essa energia com outras pessoas também, não é? Vamos trocar, vamos levar esse conhecimento, essa força aonde precisar ser ouvida, ser consumida. Ok? Meus amigos, mais uma vez, muito obrigado e muito obrigado também para a audiência e vamos em frente em busca de um mercado imobiliário melhor para todos.